Meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito complexo assim, de ser abordado na internet, que diz respeito a práticas do meu campo político, que eu me considero do campo político de esquerda, mas de um pequeno grupo que se utiliza de práticas idênticas da extrema-direita, que a extrema-direita utiliza, que é ataques em massa, bots, né? Robôs que ficam postando coisas repetitivas e atacando perfis, e prints desconexos sobre algumas postagens e que atacam terceiros ou que fazem campanhas difamatórias em relação a outras pessoas que não estão participando daquele confronto, daquele conflito. E aí as pessoas às vezes compartilham conteúdos de determinada pessoa e esses grupos vão lá e dizem: olha, essa pessoa que compartilhou fez isso, fez aquilo, para enfraquecer a rede daquele indivíduo. Diversas pessoas na internet já sofreram isso, então é bom se informar antes de comprar algumas versões aí deturpadas sobre determinados assuntos. Eu sou policial, a minha renda vem exclusivamente da minha profissão, que eu tenho muito orgulho. Então, quer dizer, as redes sociais, do meu ponto de vista, são só uma forma de militância mesmo e de tentar formar pontes entre alguns grupos, né? Eu não ganho nada com as redes sociais, não me traz nenhum benefício, muito antes pelo contrário, muitas sindicâncias eu já respondi na polícia e procedimentos pelas minhas posições, né? Mas nunca misturei polícia e militância. Mas enfim, por ser policial, a extrema-direita odeia, né, algumas coisas que eu defendo, então tem esses procedimentos. Mas nem vem ao caso. A questão que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver 2 seguidores, pouco me importa, eu não tenho seguidores, eu acredito que é tudo um debate, um diálogo, então eu não estou em busca de seguidores e nem de likes, nem de recursos de internet, diferentemente desses pequenos grupos aí que fazem essas práticas, que sim, têm interesse em ampliar os seus canais e em cima de polêmicas com aqueles que eles consideram degenerados e têm predileção em atacar o campo democrático, né? Pessoas do campo democrático muito pouco atacam indivíduos da extrema-direita, né, que deveriam ser os combatidos. Então, para mim, são quinta coluna, mas também tanto faz. Eu só vou explicar, no meu caso, como foi feita a construção dos ataques coordenados desses grupos extremistas. E quando eu falo extremista, não é radical. Os radicais são os que vão na raiz da questão. Extremistas são ignorantes, agressivos, irracionais, né? Pessoas que não estão abertas ao diálogo, né? E fazem esse jogo baixo, né, que é feito. Bom, no meu caso tudo começou lá nos movimentos antifascistas que aconteceram, né, nas várias manifestações. Começou aqui em Porto Alegre, né, com as torcidas organizadas, tudo. E ali começou uma disputa de narrativa, né, nessa questão dos movimentos antifas. Porque tem movimentos policiais antifascismo e começaram a ser atacados em diversas postagens. Policial antifascista não existe policial antifascista. E nisso, bom, eu acabei entrando no bolo, né, por ter uma pauta que eu defendo há anos e participei do movimento, espero voltar ainda ao movimento. Mas enfim, claro, virei alvo dessa questão por motivos óbvios. E aí começaram a dizer que policial não podia ser antifa, que era uma vergonha policial antifa. No meio desse contexto todo, eu fui alçado por um deputado estadual da extrema-direita à liderança antifa, que é uma bobagem gigantesca, mas está lá, denúncia no Ministério Público como integrante de movimento terrorista. E isso me botou mais um pouco na vitrine, e aí comecei a receber diversos ataques de grupos que diziam que para ser antifa não podia ser policial, que era uma mentira, etc e tal. São grupos muito vinculados a um nível extremista, que se diz que se vincula ao comunismo e ao anarquismo, que para mim não são nada, são mau caráter simplesmente, mas se diziam nessas pautas. O que culminou inclusive com o Mark Bray, que é um anarquista, autor de um livro considerado uma bíblia aí, que é o Manual Antifascista, que eu recebi de uma editora e fiz uma postagem de agradecimento. Aí pegaram a minha foto, mandaram para ele, e ele disse: não, policial não pode ser antifa. Aí eu comecei a ser agredido
através dessa postagem. A editora que tinha me dado o presente, né, ficou assim e tal. A editora passou a ser agredida porque não tinha comprado a versão do autor. Então a editora passou a sofrer ataques por tabela. É uma editora muito relevante no Brasil, né, que me fez um agrado, que me entende? Começou a ser agredida, então teve que... Então quer dizer, eles vão fechando todas as formas de diálogo e todas as fontes de diálogo possíveis, né, para emparedar aquela pessoa, aquele indivíduo que eles escolhem naquele momento, que tem vários que eles escolhem, para que eles cresçam em cima e sejam os puritanos e mantenham um discurso como hegemônico. Depois desse ataque, né, e depois do ataque à editora, o ataque do Mark Bray e tal, eu postei durante as manifestações que a gente teria que cuidar essa questão da violência, não se utilizar de violência nessas manifestações, porque era tudo que o Bolsonaro queria naquele momento para colocar a garantia de lei e ordem, que daí seria uma instalação e instalar então a ditadura a partir de práticas que a gente poderia entrar naquele contexto com infiltrados, inclusive. E eu disse, olha, tem que pegar esses infiltrados, que muitas vezes são membros da extrema-direita, e entregar para a polícia. Aí fui taxado de alguém que quer entregar os companheiros, né, tal. E eu sempre fui contra a violência, mas daí por essa frase fui taxado de ser um cara que entrega um policial, P2 e o caramba, você ser chamado de P2. Para quem não sabe, P2 é infiltrado da polícia, e é da militar, eu sou civil, mas os caras, né, já pegaram essa questão. E aí eu falei também que não deveria se utilizar a frase, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Por quê? Porque eu dizia que isso só causa mais ódio nos policiais, e a gente tem que ter uma ponte de diálogo. Porque a polícia não é porque meia dúzia de anarquistas quer que a polícia acabe que ela vai acabar. E a gente tem que ter diálogo, porque caso contrário esses caras vão ficar cada vez mais fascistas, cada vez mais à extrema-direita. Bom, mais uma vez fizeram deturpações, as mesmas figuras, dizendo que eu estava defendendo a polícia militar. Aí nós temos uma questão que começou a ser dito que a polícia era a maior causadora de mortes no Brasil. E eu disse, não, pessoal, não é a polícia. É a guerra às drogas, é o tráfico. Né? A polícia no Brasil é a polícia que mais mata, o que é grave, ainda botei isso. É muito grave, a gente tem que rever isso aí de fato, reestruturar. Agora, não é a polícia que mais mata no Brasil, é o tráfico. Bom, essa frase que eu coloquei foi colocada como ele é racista, porque ele está dizendo que o traficante que é negro, pobre, não sei o que, é o maior homicida do Brasil. Só que eu não falei nada disso. Eu só disse que o traficante, a guerra às drogas é responsável, e é fato. Eu trabalho no homicídios, eu sei que eu estou falando, fiz minha pesquisa e mestrado sobre isso, né? Mas aí fui taxado de racista, não sei por que cargas d'água, não sei por que motivo, que vinculação que fizeram com uma frase que eu falei que era o tráfico, com que o negro, não sei o que, estrutural, uma viagem naqueles caras que se acham ultramarxistas, que são mau caráteres, como eu já disse, mau caráteres assim do nível máximo, mas se utilizam dessas pautas identitárias, seja do movimento negro, seja do feminismo, seja dos movimentos sociais, para ficar fazendo um jogo baixo, entendeu? E se escudam em cima disso, porque daí ninguém pode criticar o incriticável. E é uma vergonha. Aí eu fui comentar isso. Aí, é racista, é machista, é sei lá o quê, porque usou o exemplo do movimento negro, não sei. Entende? Então quer dizer, é tudo uma falcatrua, é tudo uma coisa assim que simplesmente enfraquece o campo democrático e a esquerda. E aí, para finalizar, teve o caso do motoboy em São Paulo, logo depois do caso de uma senhora de 51 anos que absurdamente um policial torturou ela, fez abuso de autoridade, que botou pisou no pescoço daquela senhora, e eu critiquei, tá postado isso, critiquei abertamente naquela atitude, e eu defendo a desmilitarização, defendo a regulamentação e a legalização do comércio e produção de drogas e tal, porque eu acho que é uma forma de diminuir a violência, sou a favor de várias pautas aí que são comuns, mas né, eu falei que naquele caso do motoboy lá em São Paulo, e eu reconheço que a polícia é truculenta, é racista, é machista, não estou tirando o mérito das críticas nem nada disso. Mas naquela situação eu referi que, no meu ponto de vista, aquele motoboy não sofreu o que ele disse que sofreu. Entende? Eu sou praticante de artes marciais, faço treinamento sobre o uso progressivo da força, e no meu ponto de vista não houve abuso, pelo menos no que está filmado, pode ter acontecido depois, mas no que está filmado está dentro do acordo da prática policial, na medida em que houve uma resistência, e o próprio motoboy reconheceu que resistiu, reconheceu que estava equivocado, reconheceu que não quis entregar sua moto, que estava com
com a placa tapada, que estava com a CNH vencida. Ele mesmo reconheceu que pode ter dado início àquele procedimento. Tem entrevistas dele na Folha de São Paulo falando sobre isso, né? E aí ele discute, mas assim, o vídeo em si demonstra uma pessoa com resistência passiva, ou seja, ela não quer ser conduzida à delegacia, os policiais têm que conduzir a delegacia, e bom, e aquilo é que acontece, ninguém gosta de ver, ninguém aplaude, mas não houve abuso, não pode ser considerado, do meu ponto de vista, como um caso de abuso de autoridade ou de tortura, como estão querendo pintar, entende? E eu vou continuar mantendo isso, não importa, eu não estou aqui para ganhar a simpatia de ninguém. Agora, o que eu não posso admitir é que mintam sobre conteúdos que eu posto, sobre as ideias que eu defendo, e façam isso de forma deliberada para querer ganhar alguma repercussão ou diminuir, né, a importância ou relevância ou respeito que as pessoas tenham por outros. E é muito ruim isso, porque as pessoas começam a ter medo de dialogar com essas outras pessoas porque elas são detentoras, elas se vestem de detentoras da verdade suprema e que jamais podem ser confrontadas, porque afinal de contas, né, elas têm toda a verdade e o conhecimento retórico, teórico e abstrato sobre as coisas da esquerda, o que enfraquece a gente pra caramba. E provavelmente nessa pegada a gente vai tomar um laço nas eleições desse ano por causa dessas disputas assim infantis de pessoas que não têm o mínimo de vivência em nada. Obrigado.